Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do curso de utilização do Notion. Esse é um curso oferecido em parceria com a Arte Maringá junto com a BTQ. E prazer, meu nome é Maria Clara, estou acompanhando vocês nesse módulo. E hoje a gente vai aprender alguns métodos que são muito utilizados para a organização. Então, a aula de hoje vai se basear dentro do método PARA, que é um método onde a gente consegue saber as tarefas onde elas vão ser mais longas ou as tarefas mais curtas e ajuda muito na nossa organização do dia a dia. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona esse método e como ele ajuda, como ele pode ajudar a gente e como montar uma tabela a partir desse método dentro do Notion. Bom, então o método PARA, ele basicamente consiste em a gente não apenas colocar nossas tarefas como um checklist, porque quando a gente faz isso, a gente não sabe o quanto vai demorar para a gente realizar tal tarefa. E quando a gente utiliza o método PARA, a gente consegue ter essa noção de quanto tempo vai demorar para utilizar aquilo. Então, basicamente aqui eu abri uma nova página no Notion e criei 3 bases de dados, uma base de dados na verdade, e vinculei outras 2 coisas a essa base de dados. Então, aqui a gente tem a primeira parte que é a tabela, onde eu coloquei tudo que eu tenho que fazer e eu coloquei o meu prazo, né, o selecionar, que é dentro do método PARA, a gente utiliza literalmente as letras PARA, elas significam algo. Então, o P significa projeto, o A são de áreas, o R é de recursos e o A é de arquivos. Bom, basicamente, quando a gente tem um projeto, ele é algo que vai demorar muito. Então, a gente consegue colocar ele dentro dessa seção, porque a gente sabe que é algo que não vai ser feito rapidamente. A parte das áreas, basicamente, é algo que a gente tem que manter constância naquilo. Então, a gente não é algo que vai demorar muito tempo, mas a gente tem que todo dia estar vendo se a gente fez aquilo, se a gente conseguiu chegar em algum consenso, como pesquisar um novo plano de saúde, tipo, até dia 30 desse mês. Então, a parte das áreas é manter a constância. Contratar um plano novo de saúde não é algo que a gente precisa imediatamente, um exemplo. Então, a gente coloca esse tipo de tarefa dentro da parte de áreas. Já a parte de recursos é onde a gente consulta as nossas coisas. Então, um exemplo, estou fazendo um artigo de TCC que está dentro de um projeto e dentro desse artigo, dessa entrega de TCC, eu tenho que pesquisar em alguns artigos. Então, esses artigos entrariam na parte de recursos, que são a parte que eu tenho que realmente consultar. Então, essa parte de arquivos é basicamente aquilo que já foi concluído. Então, a gente arquiva ele para não deixar jogado em qualquer lugar. Bom, então, nisso, a gente tem a outra coluna dessa tabela, que é a parte de status. Então, dentro da parte de status, o Notion ele já oferece para a gente status prontos, mas aqui eu editei para ele ficar dentro do método PARA. Então, a gente tem a parte do a fazer, que é uma parte que eu tenho que concluir ainda esse projeto, então eu coloquei aqui como concluir. A parte em andamento são os projetos que eu tenho que consultar ou manter sempre constância para saber se eles estão sendo realizados, então eles estão em andamento. E os concluídos são os projetos que eu tenho armazenado. Então, todos os projetos que vão ser armazenados, eles já estão concluídos. Basicamente, aqui eu fiz uma tabela bem grande com várias coisas que eu poderia ir colocando dentro dessa tabela. E assim, desse jeito, parece que ficou muito confuso. Uma coisa que ajuda muito dentro da gente, dentro do Notion e dentro do método PARA, é a seleção de cor. Então, quando a gente clica na parte do selecionar e a gente adiciona as opções para a gente selecionar, a gente consegue alterar a cor aqui nesses 3 pontinhos. Então, todos os projetos, como são coisas que eu tenho que sempre ficar olhando todos os dias e é uma coisa que demanda mais tempo, eu coloquei ele como vermelho. Na parte dos status, eu fiz a mesma coisa. Como ele é um projeto a concluir, eu coloquei a mesma cor que eu coloquei na parte do selecionar.
As cores, elas vão ajudar bastante a gente a entender como que se esse projeto é um projeto a concluir, consultar, manter, armazenar, enfim. Se eu colocasse cores diferentes, ia ficar uma bagunça e a gente não ia entender nada. Então, fazer essa seleção da mesma cor nessas duas colunas é muito importante para a gente não se perder durante o dia a dia mesmo. Então, depois de ter feito essa tabela, essa base de dados, eu criei uma outra vinculada, um outro método de mostrar todas essas tarefas, que foi no método do gráfico. Então, esse gráfico está vinculado a essa tabela e ele mostra basicamente todas minhas tarefas que eu tenho para fazer. Então, a gente tem os projetos, as áreas, os arquivos e os recursos. Aqui eu consigo algo mais filtrado do que eu quero pesquisar, do que eu quero ver. Então, se eu quero ver todos os meus projetos, eu venho aqui nessa parte aqui do gráfico, que é a parte vermelha, que eu sei que é o dos projetos, clico nela e ela vai filtrar todos os projetos que estão naquela tabela maior, que estava naquela base de dados maior. Então, aqui eu consigo uma filtragem melhor de todos os projetos. A mesma coisa vai acontecer com as áreas, arquivos e recursos. Ele vai filtrar e não vai mostrar tudo de uma vez, igual está aqui nessa parte dessa base de dados da tabela. O cronograma é para mostrar para vocês como ficaria na parte de montar isso mesmo e mostrar no dia a dia, e eu não precisar ficar todo dia, toda semana, na verdade, um exemplo, fazendo minha agenda. Então, aqui na primeira semana de novembro, um exemplo, a gente tem para fazer, que são tarefas maiores, que é planejar uma viagem, entregar o TCC e aprender a base de Python. Isso eu sei que são tarefas que vão demorar muito tempo, porque elas estão em vermelho. Já a inspiração em design, eu sei que é algo que eu tenho para consultar. Então, se eu tenho para consultar, ela é um recurso. E nisso, eu não vou demorar tanto tempo assim para fazer ela. Aqui embaixo, eu mostrei aqui como ficaria a parte do armazenamento. Então, terminei um projeto, vou armazenar ele. Então, armazenei esse projeto no dia 13 de novembro. E ele fica desse jeito aqui. Quando você coloca muitas tarefas, fica algo, não fica bagunçado por causa das cores, mas dá uma assustada assim na hora de ver. Por isso, eu fiz uma outra menor para mostrar para vocês como a gente pode utilizar isso de uma forma mais compactada. Lógico, aqui na tabela, ela sempre vai armazenar tudo que você fizer. Então, desde todos os arquivos armazenados, o dia que você armazenou, todos os projetos que você concluiu ou não concluiu, enfim, vai ficar tudo nessa tabela maior. Se você quiser uma visualização semanal, um exemplo, parte para o cronograma, que é mais fácil de você ver o que você tem que realizar essa semana. Porque realmente aqui na tabela, quando a gente vai colocando muitos projetos, muitas áreas, muitos recursos, ele vai ficando algo muito grande. Então, aqui eu fiz uma parte menor desse método para. Então, eu coloquei como base a entrega de um TCC, coloquei a data, né, que é o prazo. E ele é um projeto muito grande, que vai demandar meu tempo, então coloquei na aba de projetos e o status dele está para concluir. Aqui, a pesquisa de artigos, ela está na parte de recursos, porque ela é algo que eu tenho que consultar para o meu TCC. Então, todos os artigos que eu ainda tenho que pesquisar estão aqui dentro. E aí, eu tenho a mesma data para ela ir para o calendário e ficar algo bem organizado. Revisadas as normas do TCC, as normas da BNT do TCC, ela vai na parte de áreas, porque não é algo demorado, é algo que eu tenho que manter a constância ali, sempre olhando para ver se eu estou fazendo certo, se não tenho que ajustar alguma coisa e também não deixar para a última hora, então é algo que eu tenho que manter sempre olhando ali dentro do TCC, um exemplo. E tem os artigos relacionados à graduação, que eu já utilizei no TCC, já fiz fichamento, um exemplo desse artigo, e eu arquivei ele. Então, ele está na parte de arquivos e o status dele está armazenado. A mesma coisa acontece nessa tabela. Eu criei uma parte de gráfico e aqui a gente consegue mostrar certinho quantas tarefas a gente tem. Então, aqui eu tenho um total de 4 tarefas em toda aquela base de dados ali atrás.
e sendo ela áreas, arquivos, projetos e recursos. A mesma coisa acontece aqui. Eu consigo clicar para filtrar esses projetos, arquivos e áreas, um exemplo. E na parte do calendário fica algo mais compactado. Quanto menos tempo você tiver dentro desse projeto, se for um projeto muito longo, ele vai se perdurar ali pelo seu calendário, tipo assim, todos os dias. Mas se for um projeto menor, e mesmo assim ele te demandar tempo, ele não vai ficar tão grande, tão assustador assim, igual tá esse da entrega dos TCC, um exemplo. Aqui eu também consigo ver a parte das cores, então eu consigo ver que a entrega do CCC é vermelho e as normas da BMT, um exemplo, são laranja, então é uma coisa que eu tenho que manter constância. E a pesquisa de artigos é algo que eu tenho que fazer, e os artigos relacionados à graduação, eles já estão algo armazenado. Bom, eu vou excluir essas duas partes do gráfico e do calendário para mostrar para vocês como que faz essa vinculação com a tabela. Vocês vão ver que é algo automático do Notion, mas mesmo assim eu vou apagar e mostrar para vocês como isso é feito. Então, para excluir, a gente só clica aqui e clica em excluir. Vou fazer a mesma coisa com o calendário, vou clicar aqui nele e eu vou excluir ele. A parte da tabela é algo que a gente já trabalhou em outras aulas, então eu não vou refazer aqui com vocês, mas é basicamente a mesma coisa. Então, para a gente colocar um gráfico, né, vincular um gráfico, aqui quando a gente passa o mouse em cima aqui dessa parte escrito tabela, a gente consegue ver esse maisinho e adicionar um novo tipo de visualização. E aí eu vou colocar a parte de gráfico e aqui ele já vinculou com a base de dados, mas aqui ele pergunta de novo um novo tipo de visualização. Vou deixar gráfico e ele deu um gráfico de barras. Ai, Maria Clara, não quero um gráfico de barras. Para você editar essa parte, você clica aqui no gráfico, vem em editar visualização e coloca um exemplo gráfico de rosca, que é o que eu estava utilizando, que eu acho que para o método fica mais interessante a gente utilizar um exemplo gráfico de rosca, visualmente melhor. E nisso ele já faz toda a parte da automatização, de filtragem, enfim, de cada parte, e é só fazer aquele mesmo processo. Clica onde você quer, que ele vai filtrar tudo. Bom, se você passar o mouse aqui de novo, ele vai aparecer um maisinho de novo. Você pode adicionar quantas visualizações você quiser aqui nessa parte, mas eu vou colocar a visualização de calendário e ela é basicamente a mesma coisa. Você passa o mouse, clica aqui e adiciona a visualização em calendário. Quando você adicionar o do calendário, uma coisa muito importante é que ele vem em branco. Estão vendo? Então a gente não tem a parte das cores. Para adicionar as cores, eu clico no meu calendário de novo, venho na parte de editar visualização e coloco cor adicional. Aí eu clico nessa parte nova configuração de cor e eu gosto de colocar a parte do selecionar, porque é lá que a gente tem a parte projetos, arquivos, áreas e os armazenados, né? Então eu vou clicar no selecionar e pronto, ele já colocou a mesma cor que a gente escolheu lá atrás na nossa tabela, nessa parte do selecionar. Então, assim a gente consegue um calendário, na verdade, mais colorido. Então, a gente consegue aplicar o método a partir dessa cor que a gente colocou no calendário. E bom, gente, é basicamente isso o método. Ele é um método muito importante pra gente, se a gente quiser utilizar algo mais que não seja tipo de checklist. A gente sabe que consegue fazer checklists dentro do Notion em si, mas eu creio que nessa forma de organização fica tudo muito mais simples da gente visualizar, sabe? A gente não quer uma coisa muito complexa e tenta pensar em quanto tempo a gente vai demorar para fazer essa atividade. E aqui dentro a gente consegue colocar datas, prazos, a gente consegue selecionar por áreas e dentro dessas áreas saber se é uma coisa demorada ou não. E pelas cores no calendário a gente consegue saber também esse tipo de informação. Então, bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula e que ela tenha sido muito proveitosa para vocês.
Espero vocês no próximo módulo para ensinar um pouquinho mais sobre a plataforma.